pessoal, tudo jóia? Tô aqui então para mais uma aula de automaquiagem, para algumas coisinhas que são essenciais na maquiagem e são coisas simples, mas que dão uma diferença muito grande. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre o seguinte: você precisa conhecer um pouco o seu rosto, porque se você não conhecer o seu rosto, você não vai saber que pontos você tem ou não que modificar. Você não é obrigado a fazer isso, só se isso for alguma coisa que te incomoda realmente. Mas eu vou te dar a opção, então, pra você aprender a fazer caso você queira, tá? E vamos começar falando sobre a diminuição de alguns pontos do rosto. Diminuição de nariz, então afinando o nariz, diminuir a testa, esconder aquele queixo que é como o meu, ó, que é um pouco mais pra frente. Principalmente pessoas que têm o rosto bem quadrado, como o meu, bem marcado, tendem a ter o queixo um pouco mais pontudo. Então, como disfarçar esse queixo pontudinho, como disfarçar a bochecha, que é alta, sabe aquela bochecha que é mais altinha assim? Quem tem o rosto normalmente gordinho tem essa região assim, ó, mais, sabe, assim. E vou ensinar vocês também como disfarçar e como não ressaltar essas áreas. E é isso aí, então vamos lá começar mais essa aula. Eu vou mostrar pra vocês primeiro o que não usar pra fazer esses truquezinhos e depois eu vou mostrar o que usar. Então é muito importante você não utilizar esse tipo de produto que, apesar de ser um pó bronzeador, tem cintilância, ó. Por quê? Pó cintilante não foi feito para ser usado como contorno. Você pode usar esse tipo de pó como bronzeador, tanto para o rosto quanto para o corpo. Mas é importante que você não utilize como contorno, porque como contorno ele vai ficar totalmente marcado e a pele naturalmente não tem cintilância, então ele tira totalmente a naturalidade da sua maquiagem. Outro ponto, não utilizar produtos no tom errado. O que eu quero dizer com isso? Se você tiver a pele muito branquinha, evitar usar esse tipo de blush ou de pó de contorno que é muito escuro, porque tende a ficar alaranjado no seu rosto ou muito marrom. Então, se você for mais morena, você utiliza um nesse tom, por exemplo, e se você for mais branquinha, você escolha um nesse tom. Olha a diferença dos dois, vocês vão conseguir perceber que vai ter diferença na pele, ó. Se você usar esse tom e esse tom aqui. Esse tom deixa o seu contorno bem mais sutil do que esse. Então, se você ainda não tem muito prática, eu considero como uma melhor opção esse tipo aqui de contorno. Ou você pode optar, agora esse é o produto ideal no caso, por um pó bronzer, que seria um pó mate voltado para bronzear o seu rosto. No caso, eu escolhi a cor mate bronze, que é a que mais dá certo com o meu tom de pele. Por quê? Esse produto não é muito pigmentado, exatamente por ele ser mate. Então, você pode utilizar esse tipo de produto sem medo, porque ele é bem mais fácil de dosar, ele é mais fácil de não errar a mão e ele serve para qualquer tom de pele, porque você pode trabalhar em camadas. Outra opção aqui que você pode usar como contorno são bases num tom mais escuro que a sua pele. Eu escolhi essa da Fenza, que é a cor 02, e essa aqui, Ideal Flawless, da Avon, na cor Medium Beige, ou marrom claro. Se você for optar por um pó, eu te aconselho a usar esse tipo de pincel, chanfrado. Esse aqui é da Macrylan, da linha Eco, tá? Então, pra pó, um pincel chanfrado é o seu melhor amigo. E se você quiser utilizar base para fazer o seu contorno, eu te aconselho a usar duas ferramentas. A primeira, um pincel de topo reto, que seja menor, e a segunda, um pincel de topo reto, que seja maior, como vocês estão vendo aqui. Esse aqui é da Belize e esse aqui é da Macrylan, tá? Vou fazer primeiro com o pó, porque ele é bem mais fácil e prático e bem mais rápido. Então, ó, vou pegar aqui um pó. Como saber se a quantidade de pó tá certa? Você vai sempre testar no dorso da sua mão e ver qual é a cor que tá saindo. E ó, vamos lá. Contorno.
para afinar o rosto, você precisa saber qual é o formato do seu rosto. Por quê? Se seu rosto for quadrado, você já vai ter uma linha super bem definida aqui para seguir. Então, você não vai poder inventar uma linha aqui. Você vai, ó, simplesmente acompanhar o formato que o seu rosto te deu. Estão vendo aqui, ó? Esse é o formato do meu rosto. Pra mim tá bem nítido aqui. Eu vou fazer um pouco mais escuro pra vocês conseguirem pegar aí na câmera. Outra opção, se o seu rosto for quadrado, mas você tiver aquela papada, se você tiver um rosto quadrado, mas for mais gordinha, você pode pegar um pouquinho do blush, quer dizer, desse pó escuro, e colocar aqui, ó, no ângulo do seu rosto, acompanhando o contorno do seu rosto completo. Estão vendo? Você não tá vendo, mas as pessoas que te olharem de lado vão conseguir notar esse contorno com mais facilidade, apesar dele já ser bastante notável. Testa. A minha testa, assim, tem pouco espaço, né? Que é pequena, né? O cabelo nasce mais embaixo. Então, o que eu vou fazer? Vou erguer um pouquinho o meu cabelo e, ó, vou vir aqui no topo, aqui perto do cabelo, bem na raiz, e vou, ó, aplicar, tá? Esse pó contorno rente ao meu cabelo. Por quê? Você não pode aplicar um pó de contorno na sua testa perto dos olhos, partindo aqui dessa região. Por quê? Senão vai dar diferença, gente, da raiz. Então você tem que puxar um pouco pra raiz pra isso ficar mais camuflado, tá? E aí, ó, já vai dar uma diferencinha. A minha não vai aparecer muito porque minha testa já é quase inexistente, né? Bom, por fim, nariz. Como a gente afina nariz com pó, dá pra usar esse mesmo pincel. Então eu pego um pouquinho, ó, eu seguro ele assim pra ficar mais fininho, e eu começo, ó, aqui do olho, tá, ó, a fazer essa marcação. Estão vendo? Então, olha a diferença que já dá desse lado que não tem nenhum tipo de contorno pra esse lado que já tá definido com o contorno que a gente fez, certo? Outra coisa, se você tiver o rosto redondo, você tem que ter cuidado porque o contorno não vai ser o mesmo. Normalmente quem tem rosto redondo tem a bochecha um pouco maior. Então você tem que trazer um pouco abaixo da sua bochecha pra dar esse movimento aqui pro rosto. O meu rosto naturalmente já tem, como eu disse, por causa do ângulo dele. Mas o rosto redondo é um pouco mais fechado, mais fininho. Então, você precisa criar esse movimento aqui no seu rosto, tá? Então, é só fazer isso, mesma coisinha. Como é que eu vou fazer? Mesma coisa, ó, eu vou procurar o meu ângulo. Então, tá aqui, já achei. Aqui eu vou aplicar um pouquinho no nariz. Fiz um pouquinho também. E na testa. E aí, como é que eu vou aplicar isso agora, esfumando? Eu vou pegar aquele pincel mais gordinho e, ó, eu vou esfumar toda a base aqui embaixo e aqui também, ó. Uma diquinha pra quem tem as bochechas, como eu falei, altas ou que tem o rosto muito gordinho. É muito importante que você tome muito cuidado na hora de aplicar blush. Por quê? Quanto mais brilhante o blush, mais saltada a sua bochecha vai ficar. Então, eu escolhi aqui dois blushes que são universais pra mim. E um é esse da Vivai Makeup Studio, na cor 02. Então, ó, é essa cor aqui. E o outro é o blush 02 Pêssego, da Colos. Esse é o blush Pêssego, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês o blush que eu falei que é 02. Estão vendo a diferença? Esse é o Pêssego, da Colos, e esse é o da Vivai, que é o cor 2. Os dois são cor 2, cada um na sua marca. Então, ó, eu pego pouco, retiro o excesso nas costas da mão, isso é muito importante. E aplico, não sorrindo, eu não gosto de aplicar blush sorrindo, eu aplico normalmente. E, ó, eu vou trazendo ele pra se juntar com o meu contorno, como vocês estão vendo aqui. Vocês, como arrumar as sobrancelhas de vários jeitos. Mas hoje eu vou ensinar a fazer com esse triozinho de sombras. Um pincelzinho bem prático,
tá? Que é esse aqui que eu gosto muito, da Marco Bonio. Não, acho que é da Prada esse. É da Prada. E eu comprei esse 03 porque ele é pra loiras e morenas, como eu maquio pra fora, então eu gosto de ter uma opção pra todos os tons de pele. Se você for muito branquinha, você pode usar esse tom. Se você for intermediária, pode usar esse, mas se for loira ou tiver o cabelo com chocolate, marrom. Se o seu cabelo for preto ou você tiver o cabelo loiro acinzentado, pode usar esse tom. Então, ó, eu vou pegar a sombra seca e vou simplesmente seguir o contorno da minha sobrancelha. Estão vendo aqui? Ó. Como vocês podem ver, eu tenho uma parte da sobrancelha muito falhada. Então, nessa parte é onde eu mais tenho que ter cuidado. Porque se eu aplicar muita sombra, vai ficar diferente do restante do meu olho. Então eu preciso aplicar uma quantidade que cubra a minha pele, né? Onde não estão nascendo os pelinhos mais, mas eu preciso também deixar essa região natural à medida do possível. E a gente já tá na aula número 7. Serão 9 aulas aqui pelo YouTube, depois terá o Hangout, que será a aula número 10. Tira dúvidas, ou somente um bate-papo se vocês não tiverem dúvidas. E só pra te avisar, se você ainda não viu, a aula da semana que vem, do domingo que vem, vai ser sobre como corrigir errinhos básicos de maquiagem. Por exemplo, quando você encosta, acabou de fazer a maquiagem toda, só faltava máscara pra cílios, você encosta a máscara pra cílios na maquiagem. Como remover sem estragar a maquiagem. Sombra que cai, como remover sem estragar a pele, que você já havia feito. Delineador errado, como corrigir sem ter que retirar toda a maquiagem e fazer de novo. E por aí vai. Esse tipo de erro que a gente acaba ficando desesperado na hora e muitas vezes retira a maquiagem toda e começa do zero, sem necessidade. Então eu vou ensinar vocês como corrigir tudo isso. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Tchau!